Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar sequência aqui nas nossas ferramentas do plugin. Já iniciamos a parte de detalhamento, em que na aula anterior nós abordamos aqui o detalhamento das sapatas. Previamente, falando sobre o parâmetro partição, que nós podemos utilizar por marca, ou até mesmo por marca e nível, e por último, partição por diâmetro. E aqui, senhores, nós temos o outro parâmetro, que é o parâmetro novo, que eu já abordei, que é o de equivalência de elementos, que eu vou falar mais um pouco dele nessa aula, justamente agora no início. Por quê? Porque eu acabei citando com vocês somente por pavimento, em que eu escolho um pavimento determinado aqui e peço para que o nosso plugin analise os elementos que são igualmente geométricos e também igualmente nas suas armaduras. São feitos, no caso, o cruzamento de dados da geometria junto com a armadura, dos tipos de elementos que nós temos aqui para detalhamento do nosso plugin, que são sapatos, pilares e vigas, e ele vai falar quais são os elementos que eu preciso detalhar, ou melhor, a quantidade de elementos a serem detalhados, comparando aí os elementos que são iguais, tá? E quando eu trabalho aqui exatamente a nossa ferramenta de equivalência pelo projeto inteiro, ele realmente vai considerar todo o projeto. Tanto que quando eu selecionava um nível diferente da fundação, ele não trazia nada de fundação, nada de sapata, nada de bloco, nada de estacas, porque lá só estava limitado aos elementos que estavam no nível que eu selecionei. Aqui ele realmente analisa tudo, inclusive, falando um pouco mais sobre vigas, que eu comentei também na aula anterior, que é um elemento um pouco mais complicado de ter elementos iguais por conta da diferença de comprimento, quantidades variáveis de armaduras que nós temos lá, nós temos menos repetições, mas pilares já são 2, justamente porque praticamente todos são iguais, que nós utilizamos aqui para exemplificar a nossa ferramenta do plugin nesse projeto, tirando aqui esses 4 da caixa d'água, correto? Mas ele ainda assim conseguiu identificar alguns que são iguais. Aqui ele identificou 28 vigas para serem detalhadas, porque de 28 a serem detalhadas, dentro do projeto, vou até dar uma olhada aqui agora, quadro estrutural, eu tenho 31 vigas, ou seja, de 31 vigas, ele está me falando que eu só preciso detalhar 28, ou seja, eu tenho 3 vigas aqui que são exatamente iguais. Eu consigo ver quais são esses elementos, seja viga, pilar ou elemento de fundação que são iguais, a partir do quê? A partir das nossas tabelas de controle de equivalência, que é exatamente esse aqui para fundações, que ele determina aqui S1, S2, S3, que vão representar esses conjuntos, né? S1 vai representar todos esses meus elementos de fundações, S2 todos esses outros dois, e S3 está sozinho, porque é aquela nossa sapata que tem uma armadura tipo 2, com um diâmetro diferente de todos os outros, né? A mesma coisa acontece aqui para os pilares, em que eu deixei essa tabela de controle de equivalência separada por nível, porque eu trabalho dessa forma, gosto de detalhar por lance e não o pilar completo, e eu tenho também para as nossas vigas aqui em quadro estrutural, trabalhando aqui, controle de equivalência, aqui está as vigas que eu preciso detalhar dentro do meu projeto, dentro desse modelo. Veja que dentro aqui do meu primeiro pavimento, eu tenho a V3 igual a V203, aliás, V103 igual a V203, a V105 igual a V205, 107 igual a 207, assim em diante. Então, dessa maneira, eu consigo perceber as vigas que são exatamente iguais. A partir disso, eu sei que aqui e aqui, basta eu produzir um detalhamento só. Tá bom, pessoal? Dessa maneira que funciona, só para demonstrar aqui para vocês a questão da nossa equivalência. E agora vamos seguir aqui para o detalhamento dos nossos blocos de decoramento. Seguindo aqui em modelo bloco, que ele vai abrir aqui agora para nós, dessa maneira. E vamos trabalhar, né? Se você observar bem, estamos naquele mesmo ponto. Na última aula que nós utilizamos esse modelo, que temos as armaduras aqui dos blocos de coramento, as nossas estacas, os arranques dos pilares, e nós temos 3 tipos de blocos dentro da parte de equivalência. Bloco sobre uma estaca, que nós temos 2 a serem detalhados, porque eu já sei do projeto, que é esse aqui e esse outro. Esse que vai representar vários, esse outro pela sua armadura diferente. E aqui o detalhamento dos blocos sobre 2 estacas, conforme vocês podem ver. E as nossas estacas, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiramente com o quê? Aqui em Struct, partição, partição por marca e nível, que é o que eu gosto de utilizar. Vou clicar em OK. OK novamente, já foi atribuída aqui a nossa partição, veja só. E por fim, equivalência de elementos. Aqui eu vou utilizar por projeto inteiro. E ele vai nos falar, olha, você precisa detalhar 5 fundações. Por quê? Por que 5 fundações? Porque eu tenho um tipo de bloco sobre uma estaca, outro tipo que é esse aqui, que tem a mesma dimensão, porém a configuração da armadura é diferente. Temos os nossos blocos sobre 2 estacas, que é esse aqui, que são exatamente iguais na sua armação. E temos as nossas estacas, né? Que temos um com maior diâmetro, aliás, com menor diâmetro, e outro com maior diâmetro dessa maneira. Beleza?
Fiz tudo isso, eu posso seguir aqui dentro da minha tabela de controle fundações aqui, equivalências, e aqui está. Vou precisar detalhar o que? Somente o B1, o B2, o B10, estaca 1, estaca 2 ou qualquer uma dessas estacas que estão aqui dentro do conjunto. Lembrando que isso eu posso escolher a B1 porque eu prefiro que é a primeira da lista, né? Mas você pode escolher qualquer outra. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, deixando aqui do lado. Eu vou seguir aqui na nossa ferramenta. Como eu já atribuí a partição e analisei aqui com equivalência. Fundações, vou iniciar pelas estacas. Aqui dentro de estacas, eu posso clicar por marca. Se eu clicar por marca, vai aparecer essa tela, que eu mostrei na aula anterior, só que para sapatos. Você pode clicar aqui para selecionar tudo, clicar aqui para renumerar, da forma que você desejar, tá bom? E a partir daqui você pode selecionar a estaca 1, a estaca, qualquer um que seja aqui dentro da numeração, tá bom? Você pode analisar aqui, selecionar uma desse conjunto, que é a estaca 1, ou a estaca 2, ou entre essas outras marcas, né? Essas outras estacas. E para a ferramenta de equivalência, já vai trazer aqui os elementos que são exatamente iguais. Veja que a ferramenta trouxe a estaca número 2, que é a primeira aqui, dentro desse conjunto, que é exatamente a estaca com maior diâmetro. E temos a estaca 4, que já vai ficar dentro do outro conjunto, né? Aqui está a primeira estaca 1, mas o nosso plugin, ele trouxe aqui a estaca 4. Posso detalhar dessa maneira sem problema nenhum, tá bom? Vou até fechar aqui, não consigo fechar justamente porque está aqui com a tela aberta. Mas clique em selecionar, em poucos segundos nosso plugin irá detalhar a estaca. Não irá aparecer aqui, justamente porque eu preciso clicar em vista. Vou fechar nossa tabela. Veja que para projeto, no navegador de projeto, na seção projeto para apresentação, detalhamento de fundações, eu tenho aqui já o detalhamento longitudinal. Deixa eu abrir aqui, 100% da nossa estaca. Aqui da nossa outra estaca com outro diâmetro maior. E temos aqui também o corte das nossas seções, veja só, tudo 100% detalhado. Inclusive você pode selecionar, trazer um pouco mais abaixo. Esse aqui também você pode selecionar, trazer um pouco mais abaixo. Somente a tag, né? Aqui é um detalhe da curvatura que traz já embutido a tag. Mas para você selecionar a tag e editar para o seu posicionamento, basta passar um mouse sobre, tecla Tab, clique e traga para baixo dessa maneira. Pronto. A mesma coisa eu fiz aqui, né? Mas eu posso até melhorar um pouco mais, trazendo mais próximo aqui do detalhe da curvatura. Tá bom? Então, dessa forma, nós conseguimos detalhar as estacas, né? Em corte e também na seção. Outro ponto muito importante, senhores, eu vou até fechar aqui também, e esse, é que nós temos o quê? O nosso detalhamento isométrico. Aliás, a vista criada para o seu detalhamento isométrico, tanto dessa estaca quanto da outra que nós temos aqui para detalhar todas, né? E aqui, tranquilamente, você vem, salva a orientação, TG, traz aqui a identificação que você deseja, a armadura longitudinal e do estribo também. Vou deixar aqui do lado e eu, particularmente, prefiro utilizar essa aqui, tá bom? Identificação 1 para 25, que traz esse ponto. Beleza, pessoal? Vou fazer o mesmo aqui para o outro. Salvo minha orientação. Comando, deixa eu selecionar SCS, CS, retorno para cá. Eu posso seguir aqui, deixa eu fazer de novo de uma forma melhor. Daqui até aqui. E seleciono daqui o nosso estribo. Daqui até aqui. Pronto. Detalhamento isométrico da forma que eu gosto. É dessa maneira, muito tranquilo, né? Pois bem, finalizado aqui o detalhamento dos nossos blocos, aliás, das nossas estacas, posso seguir para os nossos blocos, né? Os nossos blocos, eu vou seguir aqui em fundação, bloco sobre uma estaca, por equivalência, cliquei sem querer aqui por marca, né? Mas por equivalência, ok, seleciono o B1 e o B10, o B10 ele vai estar dentro aqui da nossa seleção, dos blocos que são correspondentes, entre aqueles que nós temos com a armadura com um diâmetro menor e outro com um diâmetro maior. Vou clicar em OK. Será detalhado os nossos blocos sobre uma estaca. Sendo que já vai estar aqui junto as estacas, né, principalmente no corte, em que o meu B1 fica dessa forma, meu B2 fica dessa forma. O nosso, cadê aqui a nossa vista isométrica? Deixa eu encontrar aqui. Aliás, vista isométrica não. Aqui em cima tem plantas estruturais, que nós temos o nosso detalhamento em planta, né? Que eu mostro o estribo que fica aqui em toda a questão do perímetro do nosso bloco de coroamento, tanto para o B1 como para o B10 também.
Lembrando, fique totalmente à vontade a editar aqui o seu detalhamento, trazendo o detalhe da curvatura para o lado, para baixo, da forma que você achar mais interessante encaixar na sua prancha. Beleza, senhores? Temos aqui também o nosso detalhamento isométrico, que foi criado de forma automatizada, para nós iniciarmos as nossas identificações. Basta selecionar aqui, salvar na orientação, TG, vou adicionar aqui, até aqui. Temos esse aqui também, nosso N1. É só N1, N2, cadê o nosso N2? O nosso N2 é esse aqui, ó. Aqui, N2. Pronto, cadê o N2? É esse aqui, ó. Vou colocar ele, não, aqui não, vou colocar ele aqui na ponta, né? Deixa eu lançar de novo, aqui, aqui, aqui. Pronto, da mesma maneira, o isométrico do meu outro, que é esse. Eu já tenho aqui uma outra configuração de armadura. Salvo na orientação, TG, nesse ponto. Vou selecionar esse aqui. Foi esse, agora será esse aqui. E pronto. Detalhamento dos nossos blocos de decoramento finalizados, tá? Algo que eu gosto de fazer também, senhores, já dando um pouco mais aqui da forma que eu gosto, é selecionar aqui esses estribos e seguir deixando somente dessa maneira, né? Eu vou até desfazer para mostrar para vocês. Seleciono todo o conjunto e eu gosto de seguir nessa informação. Mostrar somente o primeiro e o último. Dessa maneira. Posso fazer isso para todos iguais. No caso que tem esses estribos. Dessa forma, não tem problema nenhum. Tá bom? Pois bem, feito isso, vou seguir aqui na minha vista 3D. Vou fechar todas as abas inativas. Vou seguir aqui dentro de fundações, bloco sobre duas estacas. Posso utilizar por marca, caso você queira separar aqui cada bloco de decoramento. Queira detalhar o primeiro ou o último, assim vai. Mas eu vou seguir aqui, será por equivalência. Ok, somente um, que é justamente um representa todos os outros. Clico aqui em selecionar, será iniciado o nosso detalhamento. Irá aparecer aqui ao lado, veja só, nosso B2 na vista interior, aliás, perdão, na vista superior. Eu posso selecionar aqui, ó, veja só, mais uma vez. Aqui eu tenho aquela minha armadura inferior, caso você não queira que ela fique aqui visível, você pode ocultar. E você pode selecionar essa nossa armadura de distribuição. E caso você queira, você pode deixar somente uma representando nesse posicionamento aqui. Seguindo aqui, que é a nossa ferramenta nativa do Revit, que você pode selecionar aqui quais as bases que você deseja que fique visível, que você pode selecionar qual você quer retirar da visualização, ou pode selecionar nenhum e selecionar somente aquela que você deseje que fique visível, dessa maneira, tá bom? Beleza, pessoal? Lapide o seu detalhamento com base na nossa automação. Ou caso você queira deixar conforme está feito, não tem problema nenhum, vai funcionar 100%. Tá ok, pessoal? E mais uma vez, o nosso detalhamento aqui na vista 3D, isométrico, para você finalizar e produzir ele 100% aqui da sua maneira. Eu vou adicionar aqui minhas tags, logo após salvar a orientação, TG, seleciono daqui até aqui. Essa aqui é a nossa armadura distribuída superior. Vou selecionar aqui o nosso estribo vertical, que é esse aqui. Vou selecionar a nossa armadura distribuída inferior, que é essa aqui. Selecionei essa, nossa armadura principal, que é essa aqui. Aqui do lado. Deixa eu verificar se falta mais alguma coisa. Armadura vertical. Ah, sim, o nosso estribo horizontal, que é esse aqui. Aqui e aqui. Pronto, certinho, tudo 100%, né? Deixa eu ver se falta mais alguma. Eu creio que seja isso, 5 armaduras. Beleza, senhores? Dessa maneira, finalizamos todo o detalhamento de fundações do nosso modelo sobre bloco e já finalizamos na aula anterior o detalhamento do modelo sobre sapatos. Ok? Então é isso, muito obrigado. Na próxima aula, seguiremos aqui com os nossos detalhamentos utilizando o plugin. Até lá!